Olá a todos os que apreciam a democracia, a liberdade, o amor. E aos outros, que eu sei que é certinho, também estão aqui a ver isto. Ai Diogo, não te vais já pôr com isso de chamar fascistas a toda a gente só porque são do Chega. Não temos que ir já aí, não temos que ir já aí. Este vídeo é para ficarmos a conhecer um bocadinho melhor o Facho, o Ventura, e o seu partido o Chega. Portanto, sejam bem-vindos ao Todas as Mentiras de Ventura. Quase todas, vá, para ser todas. Tenho que fazer aqui uma série com várias temporadas e não temos tempo. Para facilitar, vamos por partes. Faz parte do triste circo do fascismo toda esta histeria em relação a minorias, a retórica do ódio, o pretenso patriotismo, o incutir do medo e depois o grande alarido à volta disto tudo para que não se dê muita conta do resto. E quando digo o resto, digo coisas de sumenos importância, como a saúde, a educação. E o que é que o Ventura acha sobre isto? Este partido defende, por exemplo, a abolição da escola pública e a entrega das escolas aos professores que faziam empresas. Defende a abolição do Serviço Nacional de Saúde. Defende que sejam privatizados os hospitais, as universidades, as escolas, as vias de comunicação, todas as empresas públicas. Defende diminuição de impostos para os mais ricos. Curioso o que vimos aqui, porque no programa do Chega diz precisamente o contrário. Ao Estado não compete a produção ou a distribuição de bens e serviços, sejam esses serviços de educação ou de saúde, ou sejam os bens, vias de comunicação ou meios de transporte. Ao Estado compete, como entendem os conservadores liberais que somos, funcionar como entidade arbitral, reguladora e, no limite, sublativa, não interferindo na produção e oferta de bens ou serviços, limitando-se, por intermédio de entidades para o efeito constituídas, a regular e arbitrar no âmbito dos vários mercados, de forma a que não se constituam monopólios ou oligopólios e que o preço e qualidade de serviços, como os de saúde e educação prestados por privados, estejam alinhados por padrões médios aceitáveis na sua relação qualidade-preço. Ou seja, destruir dois dos maiores pilares da nossa democracia. E agora façam contas à vida. Pensem em vocês, nos vossos amigos, na vossa família. E imaginem o que seria viver num país cujo Estado não providenciava cuidados de saúde. Tinha que se pagar qualquer consulta, qualquer tratamento, qualquer operação. Nem tem que imaginar muito, basta pensar nos Estados Unidos, onde tanta gente não tem acesso à saúde e onde se chega a casos extremos, como o caso deste casal que se suicidou por não ter dinheiro para pagar os tratamentos médicos. Meio triste, não é? Ou no caso da educação. Imaginem que o Estado não providenciava a educação pública. Portanto, tudo para o privado e podemos assumir que se pagava, em média, 400 euros por mês por criança. Portanto, podemos também assumir que cada ano se paga 10 meses e que as crianças têm que fazer obrigatoriamente, que é um ensino obrigatório, primeiro ao 12º ano. Ao final destes 12 anos, para se pagar a educação de cada criança, ia ser 48 mil euros. 48 mil euros por não haver ensino público. E isto são contas por baixo. São contas por baixo, sem contar com os livros, equipamento esportivo, atividades extracurriculares, material escolar que os putos precisam, sei lá, os compassos, os blackouts e os pilos do Fortnite. Portanto, daqui estamos. Saúde e educação só para os ricos. Justiça, justiça. Ora, este cavaleiro da justiça que anda sempre aos berros com criminosos e bandidos para aqui, tribunais para ali, também tem coisas muito divertidas nesta área. Para já, o tipo preferido de justiça dele é o tipo de justiça punitiva, da Idade Média, muito à base de castigos físicos. Freud há de explicar isto. Por exemplo, ele acha realmente plausível que o castigo adequado para ladrões seja cortar-lhes as mãos. Se calhar daqui a pouco estão a propor que se cortem as mãos aos ladrões, por quem defende a castração química e outras coisas. Mas há coisas muito piores que este partido defende. Mas de certeza que isto só se aplica a quem não é amigo dele. Se for amigo, à vontade, é à balda, podem roubar o que quiserem. Melhor ainda, se forem um dos principais financiadores do Chega. A 29 de março de 1989, César Manuel Cardoso Matos do Paço, professor na escola secundária Júlio Dantas, em Lagos, terá forçado a entrada em casa da namorada. Conhecia o espaço, sabia o vazio e, segundo a acusação, roubou o relógio de ouro do pai da namorada, o inglês Arthur Knight, e diversas joias. Ficava chato agora o homem andar aí sem mãos. Depois como é que assinava os cheques para financiar o fascismo? Ventura também anda sempre obcecado com isto da castração de pedófilos. Ora química, ora física. Como isto é inconstitucional, claro que quer mudar a Constituição para que deixe de ser. E pelo caminho, propôs a descriminalização do abuso sexual de menores entre os 14 e os 18 anos. Será que isto foi lapso? Prevenção?
Luco Mumbito, amigo de André Ventura dos tempos em que estiveram juntos no seminário de Penafirme, é assalariado do Chega. E depois, quando eu vou ver as minhas mensagens privadas, ele mandou umas mensagens muito porcas. Perguntar se eu tinha tentado um castiçal em madeira. Fiquei chocada, não estava à espera. Não estava mesmo nada à espera. Eu tirei fotos, também gravei vídeos e postei. No momento dos factos, a vítima era menor. E não nos podemos esquecer daquela vez no Congresso do Chega em que foi discutida a proposta para a remoção de ovários como castigo para as mulheres que abortam. Ai, Diogo, mas isso foi só uma proposta, nem sequer foi aprovado. E não é grave o suficiente? Primeiro, houve mesmo alguém que se lembrou disto. Em 2020, houve um gajo que teve esta ideia e achou perfeitamente razoável. Achou. Depois foi para casa, foi escrever a proposta, enquanto pensava, bom, isto das gajas serem todas umas galderas tem que acabar, portanto há aqui uma proposta para ver se acalmam, que o sexo é só para reproduzir e é quando o homem quiser. Achou que estava espetacular e foi para o Congresso ler a proposta em voz alta para os outros. E dos 216 delegados presentes, houve 38 que votaram a favor. Eu estou-me a cagar se isto sequer foi aprovado. Isto foi discutido. Em Portugal há pelo menos 38 pessoas que querem viver no Handmaid's Tale. E não se iludam. Isto foi só uma proposta, mas a intenção, tal como está no programa, é acabar por reverter a lei do aborto. Se há coisa que o Facho odeia, é a independência das mulheres. A bem da verdade, o Facho odeia mais ou menos tudo na vida, incluindo eles próprios, só que ainda não perceberam. Pedro Moura é o braço direito de José Lourenço, na Distrital do Porto. Hoje vou-te apanhar, vou-te comer, ouviste? Ah, é? Venho com todo a dizer aqui. Se não for hoje, é a próxima vez que te encontrar. O que é que vais fazer? Não ter sabido ontem. Tinha-te enfiado uma bandeira pela boca dele. É bandeiras, é castiçais de bandeira. Isto do fascismo também é muito à base de enfiar coisas nos buracos dos outros. Para além disto, Ventura é obcecado com isto da ideia da prisão perpétua. Mas obcecado a um ponto que parece fetiche sexual. Ai, o seu guarda, prenda-me para sempre. Só que também é inconstitucional. A prisão perpétua em si, não fazer disso um fetiche, isso é à balda, estão à vontade. Portanto, de justiça, também acho que estamos. Avancemos. O fascismo, entre outras coisas, precisa de dois grandes pilares. Por um lado, o líder salvador com complexo de Messias, que mente, que inventa, que diz tudo e o seu contrário para ludibriar quem o ouve, porque tem os padrões morais de um aterro sanitário, e por outro, o inimigo do qual salvar o povo. Tem muitos inimigos, que normalmente começa por um e depois vai estendendo o seu manto de ódio. Judeus, ciganos, negros, mulheres, imprensa, esquerdalhas, gays, seres vivos no geral. Ao jornal I, o deputado foi ainda mais longe e afirmou que deveria haver um plano de desconfinamento específico para a comunidade cigana. Ah, não chega? Então temos aqui mais um. E, portanto, não podemos estar a receber aqui barcos de toda a maneira que chegam à costa da Europa. Não vou repetir os iPods e os iPads porque já sei que já me disse isso. Mas desculpe lá, vamos lá ter aqui um pouco de... Mas continua a manter isso? Completamente. Com a mesma convicção, André Ventura? A mesmíssima. Nós não podemos... A mesma. Nós não podemos, claro. Mais um ainda. Os nossos adversários não estão todos lá fora, infelizmente. Alguns estão cá dentro. Adoram isto, adoram. Incutir o medo nas pessoas, disseminar o ódio, para que depois as possam ir salvar. Só, age de bem, claro. O fascista é o gajo que te bate à porta e diz, olha, tua casa está a arder. E tu, não, mas por acaso não. Não, mas está mesmo a arder. Não está a arder. Não, olha, está a arder, eu sou o único bombeiro aqui que te pode ajudar. Não, mas não está a arder. E queres ver como está a arder, chega-te fogo à casa e depois arranca sem te ajudar. É isto que é um fascista. Portanto, como sabemos, o Ventura é obcecado com a etnia cigana. Foram os ciganos que ele escolheu para serem os principais inimigos e para serem os culpados de todos os males do país. Como vimos há pouco, chegou ao ponto aberrante de propor um confinamento de um bairro ciganos. Eu até estranhei que não tenha proposto logo um campo de concentração para atalhar caminho. Between 1933 and 1939, the German government enacted hundreds of laws to define, segregate and impoverish German Jews. O racismo em Portugal contra os ciganos é enorme, como sabemos, e o Ventura, como grande populista que é, adora explorar isso e incitar ainda mais o medo e o ódio para criar divisões para reinar.
muito esperto o faz. Mas fora estas generalizações racistas que adora fazer, convém olharmos a factos. Em Portugal há cerca de 37 mil ciganos, o que quer dizer que uma população de quase 11 milhões de portugueses representam 0,34% do total. 0,34%. Sabem quem é que também adora este tipo de contas? Exatamente, o Hitler. Quando o Hitler subiu ao poder em 1933, já depois de muitos anos de retórica antissemita, que os judeus são os culpados de todos os males da Alemanha, eles é que estão a destruir a Alemanha. Já depois de muitos anos disto, havia cerca de 500 mil judeus na Alemanha. Uma população à data de 67 milhões, que isto quer dizer que representavam 0,75% da população. 0,75%. E já sabemos como é que isto acabou. Para justificar o seu racismo e este acicatar do medo, o Ventura vem sempre com a conversa dos subsídios e do RSI. Este, se tivesse que ter um rótulo, seria o governo dos subsídio-dependentes, porque de facto vai criar uma classe ainda maior daqueles que querem viver à conta do Estado contra aqueles milhões de portugueses que trabalham para sustentar e pagar as suas vidas. Para que é metade do país a trabalhar para quem não quer fazer nada. É o contrário disso. É o contrário de respeitar as pessoas que estão há anos a pagar impostos, que recebem pensões. Metade é uma larga percentagem. Bom, pois, mas neste país é o que temos. Pegando um exemplo dado pelo polígrafo, uma família com 3 adultos e 2 crianças recebe no máximo 635 euros de RSI. Segundo os últimos dados, há 5.265 famílias ciganas a receber RSI. Portanto, para propósitos desse exercício, podemos imaginar que cada uma destas famílias que seria constituída por 3 adultos e 2 crianças, isto significaria que o Estado gastaria com elas em RSI 3.350.000 euros. Por outro lado, só o Luís Filipe Vieira sozinho deve ao novo banco 225 milhões de euros, que eventualmente seremos nós a pagar. Se dividirmos tudo isto que ele deve pelo que se gasta por ano de RSI com os ciganos, isto daria para pagar 67 anos de RSI às famílias de etnia cigana, só com este calote do Luís Filipe Vieira. Portanto, será que o Ventura vai falar nisto ou não convém para não chatear o amigo? Além dos ciganos, o Ventura também gosta muito de espelhar a sua xenofobia nos imigrantes. Que há imigração e imigração, e por isso é que eu sublinhava o aspecto dos portugueses que vão essencialmente trabalhar, promover integração, etc., e de níveis de perigosidade que podem vir de determinadas zonas do globo, onde os países ocidentais têm que se proteger. Há imigrantes de primeira e imigrantes de segunda. Não há imigrantes de primeira. Agora, eu acho que, talvez não seja politicamente correto dizê-lo, mas eu vou dizê-lo. Acho que ir de Portugal para o Luxemburgo não é o mesmo que vir do Afeganistão direto para Lisboa. Além de Portugal receber muito poucos refugiados, é preciso ser-se um nojinho humano para estar sequer a questionar se devemos ou não acolher pessoas que estão a fugir da fome, da guerra, da morte. Curiosamente, ele próprio defendia isto na sua tese de doutoramento. Mais uma coisa em que ele diz uma coisa e o seu contrário. Que estranho, ninguém estava à espera. Já que aqui estamos, recomendo que vejam o documentário For Summer, onde dá para ver precisamente o que é viver uma vida perfeitamente normal, numa cidade normal, e de repente estar imergido na fome, na guerra e na morte. Sobre os imigrantes em Portugal, convém também deixarmos alguns dados. O primeiro é que cerca de 81% dos imigrantes trabalha e desconta. Se dos 19% que faltam tirarmos as crianças, ficamos a perceber que praticamente todos os adultos trabalham e descontam. Já que falamos em descontar, convém referir que os imigrantes em 2019 contribuíram para a Segurança Social com 884 milhões de euros. Já depois dos subsídios, dessas coisas todas. Ou seja, vir para aqui falar dos imigrantes que vêm para Portugal não trabalhar e viver à conta do Estado é como falar da espinha dorsal do André Ventura. Praticamente não existem. E o Ventura, que se diz um amigo da polícia, sempre estão preocupados com os polícias, mas tem um ponto no seu programa que prevê acabar com os privilégios dos sindicatos. Sindicatos esses, dos quais os polícias tanto lutaram naquela manifestação, que foi conhecida como Secos e Molhados, e que lhes garantiu a liberdade sindical, entre outros direitos. Isso já é difícil de imaginar como é que um polícia com o seu ordenado pagaria saúde, educação privada, como o Ventura tanto gosta. Fica ainda mais ridículo, ou bonito, como quiserem, pensar como o Ventura usa uns quantos polícias em seu proveito, quando na verdade se está a cagar para a grande maioria deles. E só para acabar aqui o tema, deixo uma notícia trágica sobre o estado da segurança em Portugal. Segundo o Global Peace Index, Portugal é o terceiro país mais seguro do mundo e o país mais seguro da União Europeia. Uma verdadeira tragédia.
Já que estávamos a falar de segurança, aproveitamos para falar de corrupção. Esta é outra das grandes bandeiras do Ventura, um lutador incansável contra a corrupção. E deve ser precisamente por se interessar tanto pelo tema que está sempre tão perto de tantos casos. Quantos trabalhadores o Dr. Di Passo neste momento tem? Tem muitos. Tem muitos. Estamos a falar de muitas famílias. Muitas famílias. Nos registros da empresa-mãe, em Nova Gércia, constam 2 funcionários. A delegação portuguesa tem apenas 1. Podemos falar das buscas da PJ ao gabinete do Ventura a propósito das suspeitas sobre a contratação do assessor que não existe e que defraudaria o Estado em 2.000 euros por mês, ou dos variados esquemas que envolvem pessoas do Chega ou que rodeiam o Chega e que vêm cada vez mais a público em reportagens da SIC, da SABA, da Visão, do DN, tantas e tantas e tantas. E o Ventura, que está sempre tão preocupado com o dinheiro dos portugueses, subsídios para aqui, IRSIs para ali, bem, nunca vemos normalmente a falar sobre a corrupção de grandes banqueiros ou grandes empresas, e este dinheiro também afeta o dinheiro dos portugueses. E vocês podem dizer, está bem, Diogo, mas tem tudo é corrupção e há coisas por provar. Tudo bem, certo, não temos que ir à corrupção concretamente. Podemos ir ver outras coisas que também envolvem o dinheiro dos portugueses. Logo para começar, até há pouco tempo, o Ventura acumulava o salário de deputado com o da empresa onde trabalhava, coisa que disse que não queria fazer. Sim, eu vou estar em exclusividade e vou assumir unicamente o meu lugar na Assembleia da República, se os portugueses me derem essa confiança, porque tenho que dar o exemplo, não pode ser só falar, porque isto é tudo aquilo que as pessoas não gostam nos políticos, é dizer uma coisa em público e outra em privado. Fez durante quase um ano, vá. Depois, a empresa onde o Ventura trabalhava chama-se Finpartner. A Finpartner, além de já ter sido investigada no caso Monte Branco por fraude fiscal, é uma empresa que se dedica à evasão fiscal. Ou seja, ajuda outras empresas a pôr o dinheiro em offshores para não pagar os impostos cá em Portugal. Isto, entre outras trafolhices, nem com vistos gold e manobras fiscais. Portanto, como é que era aquilo de se preocupar com o dinheiro dos portugueses? Há sempre metade do país a pagar a outra metade do país aquilo que tem que fazer. Já não é o país do crescimento, é o país do tirar a uns para dar a outros, roubar aos mesmos para dar aos mesmos de sempre. E isso não é certamente um país de crescimento. E quando há uns meses o Parlamento votou nas propostas para agravar os crimes de corrupção fiscal e financiamento de terrorismo, Ventura teve que se ausentar e não votou. Isto realmente há coincidências do arco da velha. O polígrafo mostra como impreciso, porque é verdade que Ventura se ausentou e não votou, mas não que tenha sido por conflito de interesse. Provavelmente teve só uma consulta às 5 e teve de abandonar. Não contente, antes disso ainda trabalhou na autoridade tributária, onde ajudou a empresa de Paulo Holanda de Castro a não pagar mais de 1 milhão de euros de IVA. Sempre a pensar nos portugueses. Sempre a pensar no dinheiro dos portugueses, o Ventura é impressionante. A pensar em muito poucos portugueses. Mas pensa. E nada grita tanto que se lixem os pobres como querer acabar com a progressividade dos impostos e aplicar uma taxa única de IRS. Portanto, perde-se uma receita importantíssima de dinheiro para o Estado, ajuda-se os ricos a pôr o dinheiro em offshore, acaba-se com a saúde pública e a educação pública. Quem fica a perder? Praticamente todos os portugueses. Quem é que sai a ganhar? Uns poucos ricos e uns quantos amigos do facho. Como não adorar esta preocupação com todos os portugueses? Já toda a gente percebeu que o Ventura, acima de tudo, é muito seletivo. Não é que ele não gosta de imigrantes. Ele não gosta é de imigrantes pobres. Não é que ele seja racista. Ele até tem um amigo que é negro. Não é que ele seja machista. Ele não gosta de todo tipo de mulheres. Gosta mais daquelas recatadas e do lar. Bonitas e sensíveis. Para mim, a sensibilidade de uma mulher é importante. Agora vou dizer uma coisa politicamente correta. Não gosto de mulheres muito masculinas. E também não é que não goste de estrangeiros. Até tem vários amigos que são. Tem várias partes do mundo. Se entrassem todos para o mesmo bar, até fazia uma espécie de festa Erasmus fascista. Claro que é fã de Trump. Até diz neste tweet que a vitória de Trump será uma vitória para a democracia. Bom, se a democracia for racista e tratar as mulheres como lixo, sim. De qualquer das maneiras, correu-lhe mal isto se o Trump ganhar. Mas é tão fã de Trump que até já imita os gestos dele. Muitos motivos para ter consigo, porque se há vigarista nesta mesa, está desse lado. Muitos motivos para ter consigo, porque se há vigarista nesta mesa... Ainda não é amigo do Bolsonaro, mas está a tentar ser Bolsonaro, que é abertamente racista, machista, homofóbico, amante da ditadura, negacionista do Covid. Dificilmente há alguém com tantas qualidades. Quem é que não quer ser amigo do Bolsonaro? Olha, o afrodescendente mais leve lá pesava 7 arrobas. Não fazem nada.
eu acho que nem para procriadores serve mais. É amigo de Salvini, fascista italiano, xenófobo, memoroso, que impedia barcos de resgate de migrantes a atracar a Itália e os deixava ao largo na costa. Salvini, que entre outras coisas é apoiado por um movimento neonazi Casa Pound. Olhem que simpáticos. É amigo de Marine Le Pen, que esteve há poucos dias em Portugal, filha de Jean-Marie Le Pen, antissemita e negacionista do Holocausto, cujo partido xenófobo quer acabar com as aulas de português nas escolas francesas. E os apoiantes de Le Pen gostam tanto de portugueses que fazem questão de escrever nas paredes "Morda aos portugueses". Os imigrantes portugueses em França também não contam por aventura. Não são de bem, é pena. Portanto, vimos aqui que tem grandes amigos internacionais. E já diz o ditado: diz-me com quantos fascistas andas, dir-te-ei o bom fascista és. E chegamos ao último capítulo deste vídeo. Já repararam na quantidade de merda sobre a qual conseguimos falar, sair muito a fundo das questões do racismo, do machismo, da homofobia? Questões que nós sabemos que existem muito no Chega e na própria ideologia fascista. Porque sabemos que há muito racismo, há muita homofobia, transfobia, há muito machismo e adoração do patriarcado que quer mandar as mulheres de volta para a cozinha. Assim como sabemos que há neonazis e terroristas. Mas também sabemos que o facho adora usar tudo isto, todo este apelo ao medo, incitamento ao ódio, o falso nacionalismo, como fogo de artifício para disfarçar as manobras de corrupção e destruição do Estado Social. E é isto tudo junto que é o fascismo. O fascismo não é o ódio a minorias. O fascismo é o ódio a judeus, negros, ciganos, a mulheres, a homossexuais, a esquerdalhas, a pobres, à classe média e a toda a gente que queira viver em liberdade, comunidade e democracia. E a todos estes que juntos fazem a grande maioria que o fascismo odeia, quando só ama e protege a pequena elite rançosa que rodeia o grande líder. O fascismo não é pelo povo, é contra o povo. Já vimos isto tudo acontecer. O Hitler e o Mussolini, na altura, tinham o mesmo tipo de pensamentos, a mesma retórica, as mesmas ações. Sabemos como é que correu. E agora, na atualidade, vemos o Trump, o Bolsonaro, o Orbán, o Kaczynski, vemos o que estão a fazer aos respectivos países. O fascismo, que quer destruir a democracia por dentro, só tem um lugar. Não passarão. Olha que eu vim aqui de propósito ver qual era o seu carro, hein? Você é quase tão mal como a pandemia, deixe-me trabalhar.